Então, vamos falar agora um pouquinho sobre hipertensão gestacional. O que é isso? É uma hipertensão na gestação. Como que a gente define uma hipertensão? Medida pressórica, aferida em pelo menos 2 momentos diferentes, com intervalo superior a 4 horas entre uma aferição e outra, e onde a gente tem uma pressão sistólica maior do que 140 e uma diastólica maior do que 90. Toda pressão alta é igual na gestação? Não. A gente tem que diferenciar hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, pré-eclâmpsia sobreposta com hipertensão pré-existente e uma hipertensão crônica já pré-existente também. Como é que a gente vai saber isso? Uma hipertensão gestacional é aquela pressão que aumenta após 20ª semana de gestação, certo? Pode ter ou não ter proteinúria, dependendo do grau de hipertensão, mas geralmente é uma pressão que não vem acompanhada com proteinúria. A pré-eclâmpsia já é diferente, ela tem a hipertensão, tem a proteinúria e pode ter ou não uma disfunção de órgão alvo ali, tipo cérebro, rim, coração. Eclâmpsia é uma pré-eclâmpsia e convulsão. Então, convulsão tônico-clônica associada à pressão alta é uma eclâmpsia. Síndrome HELP. O que a gente tem que ter? Todos esses quadros de pressão alta com alteração, hemólise, elevação de enzimas hepáticas e abaixamento do nível de plaquetas. Pré-eclâmpsia sobreposta a uma hipertensão pré-existente. O paciente já era hipertensa prévia, antes ali da 20ª semana de gestação e desenvolveu uma pré-eclâmpsia após a 20ª semana de gestação. Hipertensão crônica pré-existente é aquela que antes da gravidez ou também descoberta na gestação antes de 20 semanas e uma paciente que fica com pressão alta após 12 semanas do parto. Então, essa daí já vai ser uma hipertensão crônica pré-existente. O que é uma hipertensão gestacional? Ela é induzida pela gestação. A paciente não era hipertensa, engravidou, tornou-se hipertensa. Isso sim é uma hipertensão gestacional. Esse início, geralmente, ele ocorre maior de 20 semanas, porque antes disso, a maioria das vezes, é uma hipertensão pré-existente, que às vezes nem tinha sido oportunidade de ter sido descoberta. Outra coisa, pode ter ausência de proteinúria ou pode ter presença também. A gente sempre afirma a questão de presença porque se a paciente for hipertensa prévia, ela pode ter lesão de órgão-alvo ali já anterior. Mas geralmente hipertensão gestacional não tem proteinúria. Hipertensão crônica pré-existente antecede a gravidez em 2 ocasiões ali antes do parto, da 20ª semana, persiste por mais de 12 semanas do parto, pode ter certeza que isso daí já era uma hipertensa. Pode ser primária ou secundária, né? E depende de outras alterações orgânicas e outras patologias também pré-existentes. Prevalência, extremamente comum durante a gestação, certo? Até 17% das mulheres nulíparas vão fazer um pico hipertensivo ali durante a gestação e 2 a 4% das multíparas. É mais comum nas primíparas, mas pode também acontecer em outros casos. Os fatores de risco, pré-eclâmpsia de uma gravidez anterior é essencial a gente investigar isso, porque se teve, pode ter certeza que vai ter também. Uma história familiar de pré-eclâmpsia, gestação múltipla favorece também o aumento da pressão, sobrepeso e obesidade em qualquer situação, não só na gestação, a primeira gravidez e diabetes gestacional associada também. Como que é isso? Como é que funciona? Como é que desenvolveu essa hipertensão gestacional? Quando a gente começa lá na placentação, a gente tem um remodelamento das artérias uterinas, ou seja, as artérias uterinas elas são espiraladas, elas têm que perder essa resistência para elas aumentarem o calibre para melhorar o fluxo. Na maioria das vezes ocorre um erro nessa formação placentária e a gente não perde essa resistência e ela fica lá, mantém-se mais rígida e não deixa de ficar espiralada. E isso dificulta o fluxo que vai vir do útero placentário para ir para o feto placentário ali. Essa alteração orgânica que gera a pré-eclâmpsia e a hipertensão gestacional também. Então, é um distúrbio vascular, certo? Ali na alteração da angiogênese placentária, ok? Essa alteração vascular que vai acarretar todo o problema. Como que a gente cuida disso daí? A gente sabe, tirou a placenta, resolveu o problema, porque é um problema placentário. Hipertensão gestacional, pressão sistólica maior do que 140 e ou diastólica maior do que 90. Lembrando que 2 medidas em horários diferentes com intervalo superior a 4 horas.
Também pensar, põe a paciente em repouso, deixa ela quietinha, espera pelo menos ali 5, 10 minutinhos sentada, bracinho na altura do coração, para poder aferir essa pressão para não dar erro também. Hipertensão gestacional grave. Quando que eu tenho que me preocupar com a gravidade? Se eu tenho uma pressão sistólica maior do que 160 e uma diastólica maior do que 110. Hipertensão crônica, persistiu ali mais de 12 semanas do parto, hipertensão crônica. Obrigada.